A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, abriu uma consulta pública sobre rotulagem nutricional de alimentos no país. O objetivo é receber contribuições de consumidores para ajudar na decisão final sobre qual o modelo de rotulagem que será adotado. Bom, para discutir esse assunto, o Jornal da Câmara recebe hoje o nutricionista Rafael Arantes, que é analista em regulação do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. Tudo bem, Rafael? Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo de casa e da internet. Rafael, então, para a gente entender como que é o modelo atual de rotulagem de alimentos aqui no Brasil, há uma padronização? Quais são os alimentos que seguem esse padrão e por que a necessidade de se adotar um novo modelo? Claro, perfeito. Bom, então o que a gente tem hoje, e a partir da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e a quem cumpre o dever, né, de regular sobre esses temas, a gente tem algumas informações sobre a tabela nutricional, lista de ingredientes, que basicamente para as pessoas é a quantidade de carboidrato, proteína, lipídio, lista dos ingredientes que cada produto ultraprocessado tem e algumas informações também sobre a parte frontal, então o painel da frente das embalagens, que traz algum conjunto de informações como alegações, personagens e figuras. Então, por que mudar, né? Qual que é o principal objetivo? Esse padrão de rotulagem que a gente tinha no Brasil até o momento se mostrou completamente insuficiente na transmissão de informações corretas, adequadas e muitas vezes até equivocadas que estavam sendo colocadas para a população e que causavam um desentendimento em relação a que tipo de nutrientes ou quais características que cada produto ultraprocessado tinha, né? Então, por isso, uma necessidade de agora, né, e que bom que a Anvisa assumiu essa responsabilidade de modificar as embalagens nutricionais dos alimentos ultraprocessados. E aí, então, a Anvisa apresentou um modelo? Então, recentemente, né, acho que cabe fazer também um resgate histórico para que todo mundo que está acompanhando entenda que esse processo ele já dura 5 anos. Né? Então, desde 2014, esse tema vem sendo discutido na Anvisa. O IDEC participa desde 2017 de um grupo de trabalho específico com propostas, né, para melhorar esse sistema, né? Então, agora, em 2019, né, foi finalmente apresentada uma proposta de norma, que é o que está agora na consulta pública, para modificar alguns aspectos fundamentais, como eu falei aqui no início, né, para tornar as informações mais claras, transparentes e que, de fato, a informação seja o que prevaleça nas embalagens dos alimentos, e não as alegações, personagens ou outros elementos coloridos e chamativos com fins de captar a atenção das pessoas e não de informar. E qual que é a percepção que se tem até agora do IDEC com relação a esse modelo apresentado pela Anvisa? O IDEC também participou de todo esse processo. O que foi indicado pelo IDEC? Claro, né? Então, primeiro de tudo, acho que a percepção de que a proximidade com a aprovação da norma ela é muito positiva, por causa de todo esse histórico de 5 anos, e que a população já vem percebendo que os rótulos, as embalagens dos alimentos não conseguem transmitir informação. Então, em relação à norma em si, né, o IDEC considera como extremamente positivo, isso vai causar um impacto muito relevante para o entendimento e também para a saúde da população, né? Então, esse é o ponto específico em relação à norma em si. A gente tem observado, né, alguns pontos positivos e alguns pontos negativos em relação ao que está sendo apresentado. Especificamente em relação ao modelo da lupa, que é o que a Anvisa apresentou agora na consulta pública, o IDEC faz algumas ressalvas, porque a gente vem defendendo um modelo desde 2017, baseado em evidências científicas para embasar a tomada de decisões nas políticas públicas, como sendo o modelo de advertência e dos triângulos que a gente propôs aqui, fazendo estudos com a Universidade Federal do Paraná, com a Universidade aqui de São Paulo, como um modelo mais compreensível, validado, testado na população e que já foi implementado em outros países, inclusive sendo comprovada a eficácia desse modelo, né? Então, a gente coloca especificamente em relação ao modelo que está sendo apresentado pela Anvisa, de que não existem, na verdade, estudos que comprovem a superioridade no modelo da lupa do modelo de advertência que a gente está apresentando, por exemplo, né? Então, essa é a primeira ressalva que a gente faz em relação ao modelo frontal que está sendo apresentado pela Anvisa. Uma outra questão, o modelo atual, ele é claro, o modelo que a gente tinha, ele é claro com relação a pessoas que têm intolerância, alergias alimentares? Não, tanto não era, né, como a Anvisa recentemente também, em 2015, através de uma RDC própria, a resolução de diretora colegiada 26 de 2015, se não me engano,
escreveu e editou, com participação também de outras organizações da sociedade civil, uma norma específica para esses produtos que poderiam causar alguma alergia ou intolerância na população, né? Então, as embalagens também não eram claras em relação a isso. E acho que é só importante separar, né, que essa rotulagem atual de nutricional que está sendo discutida, ela não tem por objetivo cumprir essa função de alérgenos e outros que podem trazer intolerância, porque isso já é objetivo de uma outra de uma outra resolução e outra norma própria da Anvisa. Agora, Rafael, não são todos os alimentos e bebidas que participam de todo esse trabalho para essa nova rotulagem, ou são? Como que funciona isso? Não são, né? Isso é importante destacar também. Do que a gente está falando, né? Então, a gente está falando de alimentos ultraprocessados. E o que são isso? São basicamente refrigerantes, salgadinhos, bolachas, biscoitos e outros alimentos ultraprocessados que são processados industrialmente e embalados sem a presença do consumidor. Existem outros alimentos, por exemplo, que já existe uma norma própria da Anvisa também, assim como a parte de alergênicos que possam causar intolerância, como, por exemplo, da NBCAL, da Norma Brasileira de Alimentos para a Primeira Infância e Lactância, que possuem também um conjunto de normas específicas e que não entram nessa rotulagem, né? Então, a gente está falando aqui, basicamente, de alimentos ultraprocessados que são produzidos industrialmente e embalados sem a presença dos consumidores. Por exemplo, um alimento produzido e embalado num restaurante não entra nessa rotulagem, né? Nessa nova rotulagem. Exato, né? Não entra porque ele, inclusive, tem esse processo de produção já um pouco diferente, né? O consumidor tem maior proximidade e um pouco mais de facilidade de saber as informações nutricionais sobre aqueles alimentos. E, além disso, esses alimentos também serão regulados nessa forma de produção por uma norma específica na Anvisa posteriormente. Qual que é o tempo que as empresas vão ter para se adequarem a essa nova rotulagem quando todo esse processo for definido? Esse é um outro ponto de muita importância que a gente vem colocando no IDEC como um ponto de atenção e de preocupação, né? Então, atualmente, na proposta de norma, as empresas terão 4 anos para se adequar. Então, nós do IDEC, a gente entende que precisa ter um tempo de adequação até para escala industrial, mas 4 anos para a população brasileira de um processo que já dura 5 anos e que a própria indústria, que vem participando desse processo desde 2014, 4 anos é um tempo que não tem coerência, inclusive com outras normas que já foram apresentadas. No nosso entendimento, 1 ano para adequação e um prazo máximo de 18 meses é mais do que suficiente, não apenas pela tecnologia industrial que já existe, mas porque o próprio setor regulado já vem participando dessa discussão desde 2014. Então, a população brasileira precisa dessas informações e precisa ter clareza num espaço curto de tempo, condizente com a epidemia de obesidade e sobrepeso que a gente tem no Brasil e no mundo atualmente. E agora, essa consulta pública ela vai até o comecinho de novembro, se eu não me engano, né? Como que as pessoas podem participar? Todo mundo pode participar? Onde que as pessoas podem dar sua opinião? Perfeito. Então, essa consulta pública está aberta até o dia 6 de novembro. A gente recomenda e tem mobilizado consumidores em geral podem participar, a população em geral pode participar, profissionais da saúde. A consulta pública ela é aberta para todos, né? E a gente faz um chamado aqui especificamente para participações qualificadas de segmentos médicos, de conselhos, de profissionais da saúde e da população em geral, né? Então, onde as pessoas podem acessar para terem mais informações? Críticas, sugestões, informações. Exato. Então, direitodesaber.org, lá tem todas as informações com esse histórico que eu citei aqui, né, desde 2014, assim como a ficha técnica de como contribuir, o link direcionando especificamente para a parte da Anvisa de como fazer essas contribuições. Tá certo. Então, eu queria agradecer a participação dos esclarecimentos do Rafael Arantes, que é nutricionista e é também analista em regulação do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, conversando com a gente um pouquinho sobre essa questão da rotulagem de alimentos aqui no país. Rafael, muito obrigado pela entrevista. Nós que agradecemos, o IDEC está à disposição para contribuir com a saúde da população brasileira e vão participar da consulta.